Este é o Sempre em Movimento, o seu podcast sobre saúde e inovação. A cada episódio, um novo olhar com diferentes especialistas do setor. Venha com a gente aprender e, é claro, se inspirar. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de videocast da nossa hashtag Sempre em Movimento. Cada episódio vamos discutir temas relevantes sobre segurança do paciente e inovação em saúde. Eu sou José Branco, vou conduzir isso aqui junto com o nosso convidado e hoje vamos abordar um tema extremamente importante que é oncologia e segurança do paciente. É um tema vital. Nós sabemos hoje que 34% dos pacientes de oncologia sofrem um ou mais eventos adversos e é muito importante a gente discutir esse assunto. E para o primeiro episódio, nós trouxemos aqui uma figura ilustre, respeitada no mercado, importante nesse processo, nesse movimento pela segurança do paciente, Dr. Vitor Piana Andrade, que é diretor-geral e CEO do AC Camargo. Seja muito bem-vindo, Dr. Vitor. Muito obrigado, doutor José Branco. Uma honra ter sido escolhido para falar aqui nesse videocast, junto com você que tem puxado essa bandeira. Eu acho que na saúde a bandeira da segurança do paciente é a bandeira a ser carregada por todos, porque é dela que deriva todo o resto, todo o bem, todo o benefício que a gente gera para os pacientes, né? Então, fico lisonjeado de estar participando desse videocast aqui. Espero poder trazer uma palavra que contribua, né, para a melhoria também da assistência aos pacientes, especialmente aqui no âmbito da oncologia, algo que está ficando um tema crescente no país, né, cada vez mais pacientes com câncer, e a gente precisa estar fazendo o que é certo em primeiro lugar para garantir o bom uso dos recursos e maximizar o benefício para todo mundo que procura o setor de saúde, né? Muito bem, então vamos lá. Eu queria que você discorresse um pouquinho aí para a gente como você vê essa questão contextualizar um pouco um hospital oncológico e segurança do paciente, como ela se integra nos desafios e na sua rotina diária como CEO do grupo. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, o paciente oncológico é um paciente... o câncer não poupa ninguém, né? Ele dá em qualquer idade, qualquer classe social. Então, você Camargo, que se dedica à causa do câncer, recebe aqui pacientes de todos os tipos, em todos os estágios de câncer, todos os tipos oncológicos. Então, já tem uma variedade, uma complexidade no tema per si. Mas, com mais frequência, o paciente oncológico é um paciente acima dos seus 60 anos de idade, né? E com ele não vem só o câncer, vem todas as comorbidades de um paciente que está acima dos 60 anos. Isso vai colocando camadas de complexidade em cima do tema. Depois, câncer é um cuidado crônico, né? Muitas equipes estão envolvidas nesse cuidado. A gente aqui, para cada tipo oncológico, tem um time especializado, uma jornada longa, e o paciente vai conhecer múltiplas equipes ao longo do tempo. E é mais difícil coordenar todas as ações de segurança quando você está falando de um time grande, né? O paciente vai passar por várias equipes em vários momentos e garantir que cada equipe sabe o que a outra fez e o que tem que fazer, que influencia a próxima etapa. Tudo isso cria camadas adicionais. Então, uma doença crônica, multidisciplinar por natureza, num paciente que com frequência não tem só o câncer, ele tem várias outras comorbidades, e isso traz esse conjunto de complexidades para o tema. A gente aqui organiza a segurança do paciente desta forma, né? Levando em conta a multidisciplinaridade. Então, é um tema de todos, é um tema que não poupa ninguém dentro da instituição, e o sucesso é mensurado também pelo coletivo, não é nunca o de uma pessoa, né? Tem sempre um time trabalhando, é uma atividade por natureza multidisciplinar, a segurança do paciente. E acho que é assim que a gente organiza os fóruns, a cultura, a comunicação,
a governança do tema, os indicadores, eles nunca são indicadores de uma área só, são indicadores fim que medem o sucesso de um trabalho coletivo, né? Dentro disso que você falou, é super importante, aí que você falou uma coisa super importante, a jornada desse paciente passa por diferentes ambientes, né? Por diferentes profissionais. Como vocês trabalham a comunicação, para que a gente tenha uma comunicação mais homogênea, mas que uma converse com a outra, esses diferentes profissionais que vão abordar esse paciente, como é que vocês têm trabalhado isso aí? Isso é muito importante porque a comunicação talvez seja uma das principais causas de evento adverso. Sim. Bom, doutor Branco, a gente tem a felicidade de trabalhar numa instituição com um corpo clínico fechado, dedicado a criar protocolos e analisar, tem uma cultura, assim, um mindset de analisar indicadores para melhoria contínua, né? Isso ajuda muito, porque, pelo mínimo, todos reconhecem a importância e todos aceitam trabalhar em time. Quando você tem um contexto como esse, e toda a informação está no mesmo lugar, como é o caso do prontuário aqui, né, a fragmentação da jornada fica reduzida, todos depositam a informação no mesmo lugar e leem no mesmo lugar para tomar suas atitudes. Isso já é um avanço em relação a outros lugares onde, eventualmente, a fragmentação da informação é maior do que o que a gente tem aqui. Também o tema ganha força quando... por exemplo, o cirurgião reconhece o papel do fisioterapeuta e do nutricionista numa pré-habilitação do paciente para a cirurgia, no desfecho do pós-operatório, né? Então, a gente conseguiu fazer alguns avanços e caminhar, e em termos de segurança, não existe hierarquia e vaidade entre os vários profissionais. A importância de um nutricionista, né, no estado nutricional e, portanto, de como esse paciente vai reagir a um pós-operatório, é tão grande quanto a do cirurgião que fez a cirurgia correta. Porque senão nada dá certo. Então, reconhecendo que o tema é complexo, nós estruturamos fóruns multidisciplinares que definem os protocolos de segurança, monitoram coletivamente, né, os resultados, discutem os eventos adversos e planejam as melhorias, tudo em conjunto. Não é uma atividade de poucos, é uma atividade de muitos. E tem fóruns que são fóruns diários, como é o caso do Safety Huddle, que você, todos os dias de manhã, discute o que aconteceu ontem, que a gente não quer que repita hoje, daqui para frente. Tem os fóruns de médio prazo, como aqueles que a gente senta para analisar os indicadores do mês e ver que indicadores estão melhorando ou piorando e que a gente tem que atingir. E tem os indicadores de longo prazo, né? Os fóruns de longo prazo, onde a gente debate os temas mais complexos que as equipes vão se dedicar, por exemplo, a revisitar um protocolo, a melhorar alguma coisa. E aí são fóruns maiores e de mais longo prazo. É diário a convivência das pessoas com esse olhar do curto, do médio e do longo prazo para melhorar a segurança do paciente. Então, as pessoas têm que se sentir um time, antes de tudo, né? Elas têm que querer ir para o mesmo lugar, elas têm que ter uma orientação clara do caminho que vai usar para fazer a melhoria da segurança, e a comunicação eficiente, sem barreiras, é algo fundamental. Se você quer ter um time de alta performance, a comunicação eficiente, ela é, de fato, o elemento mais importante, né? Que faz todo mundo executar o seu papel, pensando em como fazer bem feito para você, mas como também promover, né, a eficiência do trabalho do outro. E nessa complexidade, essa multidisciplinaridade, a comunicação é um elemento fundamental. Você falou do Safety Handle. O Safety Handle realmente tem alto impacto hoje na gestão da segurança e na gestão do hospital. Quando de manhã cedo você chega, ali 8, 9 horas, você reúne ali 20, 30 minutos, você sabe o que está acontecendo no seu hospital, isso tem alto impacto. Conta essa experiência aí para a gente, como tem sido, qual foram os desafios, o que você ainda não conseguiu implantar aí, que tem impacto para vocês. É muito importante, Vitor, a gente colocar um pouco a realidade, que às vezes muita gente
faz o safety handle, mas isso não está efetivo. E a gente está vendo muitas instituições progredirem rapidamente quando colocam isso realmente no DNA da instituição. Nós implantamos há cerca de 2 anos essa atividade diária. É uma atividade online. Ela reúne talvez 30, 35 pessoas todos os dias, de diversas áreas, não só a turma que está diretamente envolvida na assistência, mas vem o pessoal da infraestrutura, vem da TI, vem representantes de várias áreas, porque uma parte dos problemas que acontecem, eles são de uma solução mais fácil. E a gente usa esse momento também para ganhar tempo entre a identificação do problema e a solução. Então, todos vêm ali e já resolvem o quanto antes, né? Mas também surgem problemas que, às vezes, vão recorrer reuniões separadas do Safety Huddle, onde se possa entender profundamente o problema para buscar uma solução que é mais complexa. O desafio, então, é um fórum valorizado por todos, ele é frequentado pela diretoria, pela alta direção do hospital. Isso é importante porque todos ganham um senso do que está acontecendo no hospital, no dia a dia, e dos temas que estão acontecendo, e ajuda a gente a priorizar o nosso tempo e a nossa energia, né? Acho que um grande desafio num ambiente tão cheio de pessoas e com uma alta direção presente, eu acho que até que as pessoas se acostumem a falar o que sabem, o que viram, né, e entenderem que a gente não está ali buscando o culpado, a gente está querendo buscar o processo que precisa ser melhorado. Então, leva um tempo, eu acho, para as pessoas começarem a ter o nível de segurança psicológica que a gente acha ótimo. A gente sempre começa de um jeito e vai progredindo, mas é a atitude todo dia do Safety Huddle que vai dando essa segurança para as pessoas. A certeza de que a gente quer, de fato, diminuir a chance de um paciente ser prejudicado e não de encontrar um culpado para alguma coisa que está acontecendo, né? Então, esse tema, ele é um tema da construção da cultura do Safety Huddle. Ele precisa ser levado em conta também. Não é desprezível a chance de você começar o Safety Huddle e ele não dá certo porque ninguém traz o tema que tem que trazer, com medo das pessoas que estão na reunião. Mas eu acho que, se bem gerenciado esse momento, ele é o momento mais importante da instituição. Não à toa, o que acontece no Safety Huddle eu fico sabendo de tema, claro, sempre que precisa, né? Eu fico sabendo do tema logo em seguida, para que a gente possa tomar todas as decisões necessárias. Mas eu considero fundamental a implantação de um tema como esse. É tão importante que, depois que a gente entendeu o poder dessa ferramenta, nós implementamos também o Safety Huddle para a experiência do paciente. Já não é mais tanto segurança, mas é o Huddle de experiência. Quer dizer, eu acho que a metodologia ela é muito rica, né, e permite a rapidez da solução e todo mundo conhecer os problemas que estão acontecendo na instituição. E aí sai desse silo, né? Todo mundo passa a ver o problema, de que forma aquele problema afeta diversas áreas e como a solução também vem de diversas áreas para, de fato, ela ser perene. Essa é a beleza do Safety Huddle, de envolver todo mundo no problema e todo mundo também celebrar o sucesso quando o tema é resolvido. Vamos falar um pouco agora de indicadores. Quais são os indicadores estratégicos que você e a diretoria consideram em olhar nessa complexidade de pacientes que vocês têm, do número de pacientes que tem aí? Tem alguma coisa que norteia para você ver o quanto está sendo efetivo o seu desfecho? É claro que nós temos uma complexidade muito grande no desfecho do câncer, principalmente quando ele faz tudo aqui ou quando ele já vem referenciado para ir de outras instituições já manipuladas, são momentos diferentes. Mas como é que vocês entendem esses indicadores mais estratégicos e o desfecho do paciente? Obrigado, Branco. De fato, a gente separa os nossos indicadores em estratégicos, táticos e operacionais, os de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Tá bem? Então, você criou aí uma matriz de indicadores. A Camargo nasceu em 1953 com um registro hospitalar de câncer, então, desde lá, a gente mede sobrevida. Sobrevida é um indicador estratégico de longo prazo, e dele a gente vai derivando vários outros indicadores. Eu te disse, o paciente oncológico ele tem uma série de particularidades
Com a evolução da doença, ele vai reduzindo a imunidade, né? Vai tendo desafios de imunidade, de nutrição, de força. É um paciente, por natureza, com risco de tromboembolismo maior, né? Por causa do simples fato dele ter o câncer já coloca ele como um risco maior de trombose. Usa catéter de longa permanência, passa mais tempo internado do que vários outros pacientes. Então, há uma nuvem de indicadores importantes para nós, que são indicadores gerais, outras instituições medem iguais, né, da mesma forma que a gente aqui, como é o caso de reinternação, reoperação, todas as taxas de infecção que acontecem dentro do hospital são muito relevantes na oncologia. Infecção é um tema muito grande no paciente oncológico, mas tem indicadores eu diria, mais estratégicos, que dão uma noção muito boa do nível de serviço que você está oferecendo também. Por exemplo, se um paciente... O tempo para iniciar o tratamento é um indicador importante. Ele mede um pouco a coordenação do cuidado, mas também o quanto que o paciente estava pronto para iniciar o tratamento, né? Muitas vezes, pacientes com muitas comorbidades, o tempo é muito maior. Depois, quando a gente vai fazer quimioterapia, se o paciente completa a quimioterapia dentro do calendário esperado, quer dizer que você foi capaz de manejar melhor as intercorrências que aconteceram. Ou você reduziu o risco de infecções e de intercorrências, ou quando elas aconteceram, você conseguiu manejá-las a tempo. E cumprir um calendário de infusão aumenta a chance do paciente sobreviver ali na frente, né? No longo prazo. Na esfera de cuidados paliativos também tem uma série de indicadores que para câncer são fundamentais. Lembro que a infecção, ela é tão importante, o controle da infecção no câncer, por isso a gente mede todas, né? No trato urinário, corrente sanguínea, por causa de catéter venoso central, associada à pneumonia associada à ventilação mecânica, todas essas são muito importantes no paciente oncológico, mas, de novo, se a gente tem um paciente que está com doença em progressão, infecção é quase um fim esperado para ele, né? A sepse no paciente oncológico é um tema muito grande. A gente tem que ter os protocolos de infusão rápida de antibiótico, de controle da sepse, mas a gente sabe também que tem muitos pacientes em que a sepse é o fim de vida esperado para o paciente oncológico. Então, a gente, quando vai analisar, tem que conseguir filtrar, separar um pouco esses indicadores todos, né? De um modo geral, assim, tem os indicadores cirúrgicos, de quimioterapia, de radioterapia, de cuidado paliativo, uso de cuidado crítico, né? Aí a gente, dentro de cada área dessa, mergulha para poder identificar as fragilidades maiores do paciente oncológico. Tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo de uma forma geral, infecção de catéter e infecção urinária, né, são dos mais frequentes que a gente utiliza aqui. O tempo de permanência, tempo de permanência após uma cirurgia eletiva, também a gente tem o tempo esperado para cada cirurgia de internação e o tempo real, né? A partir desses indicadores, você também descobre muita coisa que está acontecendo. Foi por conta desta análise de tempo de internação e num grupo multidisciplinar, a gente percebeu que dava para melhorar o cuidado de nutrição e fisioterapia antes da cirurgia acontecer, né? E a gente começou um programa de pré-habilitação dos nossos pacientes que vão para a cirurgia coloretal, por exemplo, para que eles chegassem ali entre o preparo da cirurgia, ou às vezes está fazendo uma quimioterapia neoadjuvante, você tem entre semanas e meses que você pode utilizar para deixar o paciente com um estado nutricional melhor, uma força melhor. E o que resultou disso? Resultou menos queda no pós-operatório, paciente andando no primeiro dia do pós-operatório, então diminui o ilho paralítico, né? Cicatrizando melhor, diminuindo o número de fístulas. E, às vezes, a solução para um problema complexo, ela não é óbvia. Precisa todo mundo olhar, todo mundo pensar junto. Neste caso, nós identificamos que o papel da equipe multiprofissional poderia ter um ganho como teve,
né, no desfecho de um paciente cirúrgico, simplesmente olhando tempos. Né? Quando você olha a variável tempo esperado, entre esperado e realizado, o tempo em si não dá muita dica da solução, mas ele mostra onde tem problema. E a gente gosta muito de usar o tempo como indicador para encontrar onde tem os territórios para a gente atuar. Esse aí foi um bom exemplo. Vamos lá, eu tenho falado muito e brincado muito que a gente faz benchmark na saúde com a gente mesmo e nós somos muito ruins. Então, como é que se faz benchmark com a gente mesmo? É muito difícil. Vocês têm tentado olhar outras indústrias, ou quem que vocês olham para aprender? Como é que tem sido esse aprendizado para vocês? Porque hoje nós temos na área de segurança, aviação muito segura, indústria química, indústria nuclear, e o quanto vocês têm tentado trazer um pouco disso para a instituição de vocês. É claro que vocês têm excelentes indicadores comparando com centros de excelência de classe mundial, vocês têm várias abordagens de vocês que são classe mundial, mas como é que vocês olham isso? Broco, olha, de fato, não é muito fácil comparar o que a gente tem aqui com o que acontece em hospitais gerais aqui do Brasil. Mesmo hospitais gerais com acreditação internacional, muitas vezes não é tão fácil eles terem o recorte da oncologia dentro dos hospitais. Então, a gente fica um pouco carente assim, de encontrar indicadores aqui no Brasil para comparar. A gente tenta fazer algum tipo de comparação na ANAP, mas não temos tantos indicadores focados na área de oncologia. Então, a gente tenta a aproximação, e temos algumas instituições de câncer no exterior, com as quais a gente compara. Acho que o Princess Margaret Cancer Center de Toronto é um que nós temos reuniões mensais para olhar os indicadores. Aí a gente aprende com eles aprendem com a gente, porque o caminho da solução que cada um dá é diferente, mas é para resolver um problema comum, né? Então, a gente aprende bastante um com o outro. A Secamargo também é membro de uma organização europeia de instituições oncológicas e também ali a gente tenta explorar um pouco isso. De outras indústrias, eu não sei se eu tenho tantos exemplos a gente ter buscado. A gente usa muito a narrativa da aviação e da forma como a aviação preza pela segurança, né? Cada um de nós, quando entra no avião, tem a certeza que vai dar tudo certo, apesar de ser uma atividade muito complexa. Já trouxemos aqui palestrantes da indústria da aviação para estimular todos, né, a pensar essa maneira coletiva de segurança e de treinamento, prevenção e tudo mais. Nós temos uma aproximação com algumas áreas de engenharia, de algumas instituições que também nos ajudam a pensar melhorias, mas a gente não tem um benchmark fixo, né, com uma indústria, não. A gente vai tentando capturar de cada uma delas iniciativas que tenham se mostrado úteis, né, para nós. E estamos mais focando na comparação com o exterior em relação aos benchmarks, auditorias externas e tudo que a gente, às vezes, encomenda, né, benchmarks para poder estar buscando sempre a oportunidade de melhoria. Acho sim que o AC Camargo pode ter orgulho dos indicadores. A gente tem conseguido aqui aumentar o número de notificações ano a ano. Isso tem sido um ganho, né? Esse é um pouco da segurança psicológica, então tem mais reports, a gente está facilitando a forma de reportar. Está ficando cada vez menos burocrático reportar um evento, mais simples, não precisa nem de login mais, agora em qualquer lugar do celular você reporta. Isso tem aumentado o número de notificações e tem caído o número de eventos com dano. A proporção de eventos com dano também vai caindo. Cai em número absoluto e cai principalmente no relativo, já que você está aumentando a base de notificações. Isso vai dando a cultura, né? A cultura de trabalhar e de se importar com o indicador e olhar o indicador para promover a melhoria. É um caminho, né? Quem não está fazendo ainda tem que começar ontem. Quando começar, os frutos vão aparecer. A gente estimula todos, porque é muito gratificante depois também você
ver como isso traz, não só... Às vezes a segurança do paciente parece que você está falando que é bom só para o paciente. Para a instituição, você melhora a eficiência da instituição muito. Quer dizer, aquilo que você planeja que o paciente vai ficar internado é o que acontece, portanto, você pode contar com aquele leito para outro paciente no dia seguinte, porque, né, os planos terapêuticos estão vindo, você tem que coordenar as internações eletivas, e quando você tem segurança e qualidade, você ganha previsibilidade no uso da sua infraestrutura, do uso dos seus profissionais, e eu acho que é muito benéfico para a instituição trabalhar num ambiente de alta previsibilidade de segurança. Isso não dá para negar que o benefício para o paciente é de um tamanho e para a instituição é outro, que beneficia muito a gestão. Eu acho que um dos nossos maiores desafios é trabalhar com previsibilidade hoje na área da saúde, né? Primeiro que a gente tem um banco de dados que não é tão consistente, a gente tem falado muito que você tem que ter um engenheiro de dados aí para melhorar esse seu dado, para você ajudar você a limpar esses dados e ele te ajudar na tomada de decisão. Mas eu queria te colocar uma situação para ver o quanto o grau de maturidade tem o AC Camargo em relação a isso. Eu vou contar o caso do relatório Marta. A Marta foi uma criança de 13 anos que sofreu um acidente de bicicleta e ela foi mandada para um dos melhores hospitais de Londres. Ela ficou lá numa enfermaria de transplante hepático, tá? Porque o trauma envolvia pâncreas, tá? Ela ficou. Esse local, essa enfermaria era considerada de classe mundial e ela, ao longo dos dias, evoluiu com um quadro de sepsis. Esse hospital não tinha nenhum problema financeiro, não tinha sobrecarga de funcionários, nem dos médicos, tá? E tinha vaga na UTI. Essa paciente evoluiu com quadro de sepsis, mas devido à hierarquia do chefe principal e falta de empoderamento da equipe multidisciplinar, essa paciente ficou piorando. A mãe pediu uma segunda opinião, porque um dos maiores especialistas de sepsis trabalhava nesse hospital e não foi convocado, e essa paciente, quando foi transferida para a UTI, já não tinha mais possibilidade terapêutica. E aí, a Inglaterra, isso foi em 2021, a Inglaterra criou agora em abril de 2024, um cenário de que o familiar ele pode exigir uma segunda opinião ou ligar por um grupo independente do hospital para ver o caso se existe dúvida na evolução. Como você vê isso tudo aí? Qual de maturidade que a organização está para esse envolvimento da família, em que ela possa pedir uma segunda opinião para um grupo independente? Fala um pouco aí para a gente, Vitor. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu acho que todos os hospitais que trabalham na alta complexidade estão sujeitos a ter eventos adversos como esse. Quanto mais você trabalha, menos você vai ter, mas a zona de risco que a gente trabalha é muito grande, né? Cuidar de paciente oncológico é uma atividade de alto risco, e a gente tem que estar muito atento o tempo todo para diminuir a chance que aconteça. Mas acontece, e quando acontece, a gente tem que também saber como lidar com essas situações, trazer ela à tona, colocar tudo que se sabe em cima da mesa, envolver a família, o paciente, para discutir abertamente. Então, em primeiro lugar, a família, a gente existe por ela, né? Para cuidar do paciente e da família. E, portanto, não é algo que ela possa ficar distante, ela está envolvida. Eu até ouvi um termo muito interessante na última visita que eu fiz na Europa para discutir organização de instituições oncológicas. Não é você fazer um cuidado centrado no paciente, é fazer um cuidado com ele. O paciente, ele não é fazer por ele, é fazer com ele dentro, né? O paciente tem que estar mais embebido nas decisões e nas coisas do que só as suas decisões serem voltadas para fazer o bem para ele. Ele precisa estar dentro das decisões. Então, eu vejo com muito bons olhos uma família que queira se envolver nessa forma. A gente tem um diálogo muito próximo das famílias, Branco. Eu acho que se estabelece uma relação
na oncologia de confiança no longo prazo, né? Porque o momento da internação ele é pontual dentro do cuidado, não é que você conheceu o paciente naquela internação, ele já está com você há muito tempo, tem um plano todo montado para ele. Então, isso nos facilita ter uma certa intimidade com a família e poder dialogar com ela, mesmo quando temos eventos adversos, o porquê daquilo aconteceu, toda essa... o tema do disclosure e do trabalho, em trabalhar junto com a família pela segurança, faz parte da nossa rotina aqui. Ninguém imagina negar o que está acontecendo para a família, a gente tem que trabalhar junto com ela. A instituição é uma instituição de um corpo clínico fechado, mas, em primeiro lugar, a gente coloca o benefício do paciente. Se tem algum conhecimento que a gente não tem aí, que esteja fora da instituição, a gente faz questão que ele venha para cá para nos apoiar. Acho que a vaidade, nesse momento, é o pior das atitudes que a gente possa ter, né? A saúde do paciente e a certeza da família que você está fazendo tudo o que pode ser feito para minimizar o impacto de um evento é o mais importante. Então, eu acho que aqui na Camargo não teria nenhum problema de uma família trazer um médico de fora para dar uma segunda opinião, a gente sempre foi transparente. Essa transparência que tem que acontecer para fora, ela tem que acontecer dentro também. Quer dizer, uma equipe de multidisciplinar que não tem a coragem de falar o que está vendo, ou a percepção que está tendo, também as coisas começam a descarrilhar nesse momento, né? Nós criamos aqui a frase do eu tenho uma séria preocupação. Então, um circulante de sala cirúrgica, se ele levantar a mão e falar eu tenho uma preocupação, que ele viu acontecer alguma coisa, né? Viu alguém esbarrar um jaleco, viu uma luva se contaminar, e quando ele fala assim, eu tenho uma séria preocupação, todo mundo tem que parar para escutar o que é. E aí ele expõe o que ele tem de preocupação e o time discute se aquilo merece uma intervenção naquele momento ou se o procedimento, por acaso, pode continuar sem risco, né? Acho que o circulante de sala, o técnico de enfermagem na unidade de internação, o residente, né? São todos os indivíduos que estão diretamente ligados no cuidado e têm, por definição, um papel na segurança do paciente que é de igual valor do que o cirurgião, o primeiro cirurgião do caso, ou o médico responsável pelo paciente na internação, porque a segurança é de todos, é um tema multidisciplinar. Então, não há porquê... se você tem a segurança dentro de casa para o técnico de enfermagem poder falar com o médico, eu tenho certeza que essa instituição também vai ter a tranquilidade de deixar vir uma pessoa de fora para dar uma opinião dentro. Porque o tema é o mesmo, né? Nós estamos falando de segurança psicológica para discutir os eventos adversos. Eu acho que desenvolve dentro que quando acontecer um caso desse, você vai estar prontinho para receber alguém de fora para te ajudar. Uma coisa importante, assim, todos são importantes na equipe multidisciplinar, né? O enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, a nutrição, a fono e todos os outros envolvidos. Mas eu queria falar um pouco aí, devido à complexidade de vocês, devido à quimioterapia, como é o papel com o farmacêutico? Ele está empoderado, ele consegue fazer intervenções importantes? Como é que é a experiência de vocês nesses anos aí com o farmacêutico clínico? Sim, a farmácia clínica, ela tem assento em todos esses fóruns de segurança. Cadeia medicamentosa é um tema absolutamente fundamental, é um desafio enorme, né? Você, num ambiente que tem, nós temos hoje 400 leitos ativos, né? Você garantir o remédio certo, na hora certa, para a pessoa certa, na dose certa, é um desafio por si só. É tão importante que nós colocamos um farmacêutico clínico como gestor da cadeia medicamentosa inteira, incluindo a logística. Tá? Para que ele possa também colocar a necessidade do paciente na gestão da logística de medicamentos. Eu estou falando de unitarização e várias outras coisas, né? Farmácia clínica aqui no Camargo é uma área que tem um protagonismo enorme e tem assento em todas essas discussões aqui. E eu vejo a contribuição que eles dão. Não há o conhecimento que eles detêm não tem paralelo em outras especialidades
do grupo multidisciplinar. Portanto, não há como deixar a farmácia clínica fora das discussões de segurança do paciente. Pelo contrário, acho que em tudo, né? Começa no centro cirúrgico, UTI, internação, e até a gente usa a farmácia clínica também na segurança até do paciente em casa, que é a monitorização das terapias orais da oncologia, o que está acontecendo com o paciente, mesmo quando a gente não dispensa o remédio, porque terapia oral oncológica hoje, com frequência, o remédio é entregue pela operadora na casa do paciente, ainda assim a gente faz o monitoramento, se ele está tomando, que eventos ele está tendo e de que forma a gente pode ajudar. Porque, embora não seja um serviço para algumas, né, para algumas operadoras a gente ainda dispensa, mas mesmo para aquelas que a gente não dispensa, nos importa saber o que está acontecendo, porque isso tem influência direta no próximo dia que o paciente estiver aqui com a gente, né? Portanto, se é uma informação importante para o cuidado dele futuro, eu tenho que estar monitorando hoje. Eu acho que, se você perguntar para as nossas farmacêuticas, elas estão felizes com o espaço de protagonismo que tem, né? O que eu acho, Branco, eu achei que você ia guiar minha pergunta para outro lugar. A pergunta do papel do paciente na segurança dele, que eu acho que isso a gente ainda pode melhorar muito. É o paciente se sentir o maior interessado na sua própria segurança e ter o letramento suficiente para que ele possa influenciar a sua própria segurança. Né? Um paciente que vem fazer uma cirurgia, ele tem que conhecer quais são os maiores riscos que eles estão envolvidos e qual é o papel dele e da família dele em minimizar esses riscos. A gente tem provocado esse tema aqui, o doutor Antonieto fala até de a pulseirinha de queda, de risco de queda do paciente, colocar no acompanhante, para que ele possa estar todo o tempo olhando para aquilo e lembrando que ele tem um papel em reduzir a chance de queda daquele paciente, né? A maioria das quedas acontece quando? À noite, quando o paciente vai ao banheiro e não chama alguém da enfermagem, um técnico, para ajudar. O acompanhante está lá, né? E ele pode ou chamar ou ajudar, né? Então, eu acho que ainda falta muito a gente evoluir nesse tema de trazer o paciente e a família para a segurança. Ele não é passivo nessa história, ele tem que saber o risco dele e ajudar a reduzir. Isso é muito interessante. Eu costumo falar muito assim, é muito difícil colocar o paciente na experiência e tal. Eu diz, vamos dar um exemplo simples, que é a lavagem de mãos. A lavagem de mão, a gente gasta um dinheirão, faz muita campanha, fica bonito tal, e a adesão continua muito baixa. Mas onde a gente aprendeu a fazer com 100% de performance? Na oncologia, na hematologia da criança, que a criança, quando você chega lá, você lavou a mão, você fez o quê? Para todos os profissionais que entram lá, nós já temos a fórmula, e a gente fica dificultando a coisa, achando que a gente não pode envolver o paciente nesse tipo de controle da queda, da lavagem de mãos, da medicação. Ele tem que entender um pouco de tudo isso. Eu acho que o desafio, talvez, Vitor, seja a questão da linguagem. A gente tem testado algumas vezes em colocar, assim, pelo grau de conhecimento que aquele paciente tem, de formação, você colocar na inteligência artificial qual é a melhor linguagem. E isso realmente é revolucionário. Porque talvez uma das nossas dificuldades é falar numa linguagem que eles entendam, porque a gente tem uma tendência, os profissionais da área de saúde, a falar de forma muito técnica. E o paciente não entende nada daquilo que a gente falou. Como você vê essa questão aí? Eu tenho uma ideia, baseada numa vivência que eu tive lá na Europa agora. Talvez a gente devesse colocar paciente para falar com o paciente, Branco. Pacientes que já passaram por tudo na oncologia, já sobreviveram ao câncer e que querem se disponibilizar para trabalhar nesse tema. E eles, como exemplo, é isso que eu estou falando de você não desenhar um processo para o paciente, é você trazer o paciente para dentro do processo. Essa é a diferença entre você, de fato, envolver o paciente no cuidado. E aí você pode ter pacientes que já fizeram aquela cirurgia, né? Explicando para o paciente na linguagem dele que riscos aconteceram, o que aconteceu com ele, o que o hospital tem para dizer para ele sobre aquele momento e como ele pode ajudar na sua condução. Eu sou muito favorável a trazer
essa empatia e compaixão de um ex-paciente ou de um sobrevivente do câncer para falar com o atual paciente. Porque ele é um case de sucesso, ele já passou por aquilo na mesma perspectiva do paciente, eu tenho certeza que a escuta vai ser mais afinada do que um técnico, né, um teórico tentando dizer sobre aquele assunto. Então, é como eu acho que a gente deveria caminhar. Não sei se é meio utópico, mas eu pretendo promover essa aproximação aqui na nossa caminhada. Perfeito. Essa experiência é como se fosse uma simulação. O paciente vai ter alguém falando diferente, aquele que sofreu, que passou por todas as etapas do processo cirúrgico e dos riscos que ele correu. Fantástico. Eu acho que a gente tem que trazer essa experiência e não ter medo desse desafio. Eu acho que a inovação na área de saúde ela precisa acontecer. E a gente tem muito mais aprendizado com o paciente do que a gente geralmente considera. Ele tem muita informação para nos dar, de várias formas. Então, eu acho que é uma forma... Mas, Vitor, de tudo que a gente falou, alguém vai dizer assim, vocês estão falando muito bonito, mas e aí? Como é que eu explico o custo disso? A gente fala muito que a segurança não tem custo. Muitas das medidas que a gente faz não acrescentam grandes custos. E eu tenho dito que o indicador para o gestor não é a mortalidade, mas eu quero ver assim, quantos processos eu tive por falha na assistência que eu paguei nos últimos 10 anos. Porque geralmente, em média, 5 a 10 anos que é o desfecho. E eu comparar quanto isso custaria eu prevenir. Porque eu passo a dar uma ideia importante. Você falou uma vez, a gente conversando, você falou do que você não consegue mostrar para a fonte pagadora o que você conseguiu evitar. De repente, você tem uma infecção de catéter, ele diz que não vai pagar, mas ele não pagou 10, 20 que você evitou. Fala um pouco para a gente como é que tem sido essa dificuldade com as fontes pagadoras. É verdade. Eu evoluí bastante nesse tema, viu, Branco? Porque eu acho que pouco a pouco, conversando mais, e o desafio que faz a gente se mover, né? Eu consegui encontrar alguma linguagem que transforma a qualidade assistencial, em números financeiros, de modo que a fonte pagadora queira escutar o que você está falando e entenda o trabalho que você está fazendo dentro da instituição. Recentemente, a gente mergulhou bastante nos números da nossa UTI, por exemplo. A nossa UTI, embora ela cuide de pacientes com uma gravidade mais alta, porque além do câncer, as comorbidades fazem um acúmulo de doenças que elevam, né? A gente tem, segundo a EPIMED, a gente tem uma média mais complexa de pacientes aqui. Ainda assim, a gente tem uma taxa de mortalidade que é 30% menor e um uso de recursos, a TURP, que também é menor do que os demais hospitais. E o tempo de internação de 3 dias e meio na UTI, frente a 5 dias de hospitais privados e 8 dias de hospitais públicos. Então, quando eu olhava para esses indicadores, se você só repetir eles, você não consegue assim, ter toda a atenção, né, da fonte pagadora. Então, a gente começou a transformar isso em recursos. E aí, ao descobrir o bom cuidado na UTI começa fora da UTI. Quer dizer, qual é a decisão do paciente que você encaminha para a UTI? Ele realmente precisa estar lá na UTI ou não, né? E se ele está, por quanto tempo ele vai ficar? Aí a gestão dentro da UTI. Mas ao mapear a frequência de encaminhamento para a UTI, qual paciente está chegando lá, é prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, né? A gente tem hoje 90% dos pacientes que estão na UTI são prioridade 1 e 2, quer dizer, eles realmente precisavam estar lá. Então, quando ele está, só o paciente que precisa estar lá vai para lá, aí fica mais fácil você coordenar, protocolar as coisas todas que tem que fazer, e o uso dos recursos todos. E nós mapeamos, por exemplo, 40 milhões evitados de áreas de UTI, porque a gente não encaminha os pacientes que não precisam estar na UTI. Depois, dentro da UTI, tem outros tantos milhões, né, envolvidos nisso, e a gente foi transformando em sinistro evitado,
certo? O bom cuidado. Então, se eu tenho 3,5 dias de permanência no UTI e hospitais gerais têm 5, quanto custa uma diária? Então, 1,5 diárias, e aí ver quantos leitos de UTI você tem, você pode transformar isso num valor do ano todo, do quanto você não lançou o sinistro contra uma operadora, porque você faz as coisas direito. O que é fazer direito? Fazer direito para nós é só indicar a intubação orotraqueal em último caso, né? Ficar o menor tempo possível com aquela intubação, remover um catéter urinário com o menor tempo possível, isso diminui chance de infecção, chance de pneumonia associada à ventilação mecânica, isso também reduz tempo de internação. Né? Se você... aqui no Camargo, a gente nem tem cobrança diferenciada se um caso é entubado ou não é entubado, alguns hospitais têm isso, né? Mas mesmo não tendo a taxa, a gente reduz a frequência de intubação orotraqueal e isso reduz o tempo de internação. A mágica está nisso, é conseguir transformar em números a qualidade que você apresenta. E aí o diálogo se abre e você consegue falar de qualidade com uma fonte pagadora e aí a qualidade passa a ser o seu argumento de competitividade, que eu acho que aí sim. O setor de saúde tem muito a melhorar se a gente der foco na competitividade em cima da qualidade, né? E não do preço. Eu acho que o preço é o preço, né? Se você diminui o preço, mas depois corrige na quantidade de diárias, aí a receita fica mantida. E eu acho que o nosso papel aqui é competir em qualidade e não em preço, porque se a qualidade vencer for o argumento, né, do bom cuidado, ou do cuidado correto, o preço justo, ele vai estar sempre justo, ele vai estar correto, porque você fez só o que precisava, você não fez mais do que precisava. Né? Eu acho que esse é o tema. A gente tem muito o que fazer para tornar a qualidade o elemento principal das conversas com as fontes pagadoras, porque aí o uso dos recursos vai estar muito bem encaminhado. Olha, Vitor, você já deu 2 lições que a gente tem que incorporar. A primeira é envolver o paciente na descrição da experiência dele para os outros, e essa questão aí financeira, mostrar o que você conseguiu evitar em diárias, em procedimentos, em coisas que você conseguiu evitar, comparando com outro. Muito bom, excelente. Eu tenho 2 sonhos em desenvolvimento aqui. O primeiro se você acha que teria espaço eu ter uma classificação de hospitais, se ele é seguro ou não, ou o mais seguro é A, aí vem B, C, D, E o E tem que rapidamente chegar ao mesmo padrão do A. Você acha que isso é possível num cenário como o Brasil? Ou você acha que eu estou muito utópico? Olha, eu acho que a gente ainda tem... eu acho muito positivo que a gente queira chegar nesse lugar, conta comigo, tá bem? Não acho que a utopia deveria desanimar ninguém, eu acho que a gente deve sempre mirar na utopia e fazer muita força para caminhar na direção do utópico, porque ele é um bom norte, né, para todo mundo. Mas hoje eu vejo assim, ainda uma imaturidade muito grande no compartilhamento de dados. Né? São poucos os dados que são compartilhados. Se você olhar os relatórios de sustentabilidade das instituições, fala-se muito de volume. Né? Eu fiz X mil cirurgias, X milhares de infusões de quimioterapia, e quantas dessas foram necessárias ou quantas dessas foram retrabalho porque alguma coisa errada aconteceu. Né? A gente precisa trazer a qualidade como elemento principal da conversa. E eu não sei, classificar os hospitais segundo a qualidade vai precisar primeiro encontrar os homogêneos, né? Quando a gente tem hospital pequeno, médio, grande, todo mundo faz tudo, aí os indicadores são muito difíceis de se comparar. Hoje eu vejo isso. Eu tenho essa dor. Como hospital oncológico, eu não encontro com facilidade alguém que eu possa me comparar. E eu não estou dizendo isso porque meus indicadores são piores, às vezes eles são até melhores, mesmo assim eu acho que é injusto comparar. Como eu te disse, 3,5 dias de tempo de internação é menor do que um hospital geral, privado, ainda que a minha complexidade seja mais alta. Mesmo assim, eu gostaria de ter um oncológico para comparar, para que a gente pudesse
criar um clube, né, um time, para fazer melhoria em todos os hospitais, não só dentro do meu. Eu quero ter um grupo que discuta melhoria e que a gente possa fazer melhoria para todo mundo, né? Porque esse é um elemento de sustentabilidade. Se você não tiver o recurso sendo desviado para pagar coisas fúteis ou redundantes, ou pagar cuidados de evento adverso, vai ter mais recurso para a gente cuidar de mais pacientes. Né? Hoje, esse recurso está competindo um com o outro. E câncer, pelo menos, vai ter muito mais paciente. A promessa é dobrar o número de câncer aí nos próximos 30, 40 anos. E se a gente não colocar o recurso certo para a pessoa certa, para a atividade certa, vai faltar o básico para todo mundo. Isso nenhum de nós da sociedade pode aceitar. A gente quer outra coisa para nós. Nós queremos um cuidado certo, para a pessoa certa, na hora certa, e que o recurso esteja disponível para dar esse acesso. Eu acho que ainda tem um trabalho, Branco, tem um caminho para a gente conseguir criar essas categorias e definir os grupos de hospitais comparáveis entre si. Não acho que valeria a pena comparar todo mundo com todo mundo do jeito que está hoje. Você acha que tem ainda tem espaço? Porque eu acho que um dos grandes problemas da segurança do paciente é a questão de ter uma padronização. Você acha que tem espaço para uma agência nacional de segurança do paciente, como é a aviação? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que há muitos temas aqui que eu acho que precisariam ser normatizados, né, de cima para baixo, para que virasse uma obrigação a todos, né, de fazer. Não há por que a gente imaginar que essa boa vontade da segurança do paciente vai vir de baixo para cima. Eu acho que tem coisas que são básicas e mínimas que todo lugar deveria ter. Se não consegue fazer o básico simples em segurança do paciente, não pode estar prestando um serviço ao paciente, né? Então, eu seria muito favorável, apoiaria fortemente essa iniciativa da criação de uma agência nacional. Perfeito. Você gostaria de colocar mais uma coisa que a gente não abordou aí? Gostaria de agradecer imensamente sua participação, seus insights aqui foram muito importantes. Olha, foi uma estreia de classe mundial. Muito obrigado, Branco. Eu agora, eu acho que minha bandeira agora é envolver o paciente. Eu vou fazer força e achar caminhos para que os pacientes possam se sentir donos da sua própria segurança, que possam eles mesmos cobrarem, né, fiscalizarem e lutarem por lugares cada vez mais seguros, né? Esse papel que a Agência Nacional de Segurança pode fazer, o paciente pode fazer melhor, né? Ele mesmo olhando todo dia, garantindo que o que estão fazendo com ele é o mais seguro, o mais importante, né? Acho que sem esse olhar proativo do paciente, a gente vai levar mais tempo. Eu gostaria de encurtar essa estrada de melhoria aí, de segurança do paciente. Estou sempre à disposição do seu instituto. O que você precisar da Ossa Camargo, a gente está aqui feliz e contente de poder colaborar. Muito obrigado, Vitor. Uma boa semana para você e todo mundo aí. Tá bom, muito obrigado e até mais. Até mais. Obrigado.